E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. No último vídeo, eu introduzi um pouco a ordem franciscana, expliquei um pouquinho sobre o que é o movimento franciscano, falei um pouco sobre o próprio São Francisco, e eu disse que os filósofos que a gente vai estudar de agora em diante vão ser majoritariamente franciscanos. E hoje é justamente o momento em que a gente começa a falar sobre eles. O principal que a gente vai ver nesse momento agora da série é São Boaventura, mas antes dele a gente precisa passar por esse sujeito, que vai ser o objeto do nosso estudo hoje, que se chama Alexandre de Hales, que foi mestre de São Boaventura. Então, é um autor muito importante, mas antes da gente falar um pouco sobre ele, sobre a importância dele e tudo mais, eu preciso lembrar a vocês de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas distintas. Quais são essas formas? Se você olhar aí na descrição, há 3 formas basicamente pelas quais você pode apoiar financeiramente o canal. Primeiramente, uma doação pontual pelo Pix, sempre muito bem-vinda. Em segundo lugar, você pode adquirir os livros utilizados na série pelos links na descrição. Você vai acabar comprando na Amazon, mas o preço vai ser o mesmo para você e uma comissãozinha vai vir para mim. Então todo mundo fica feliz. Além disso, você pode dar o maior apoio, provavelmente, que é o melhor apoio que você pode dar aqui para o canal, que é um apoio pelo Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de apoio mensal, onde você seleciona, no meu caso, qualquer valor a partir de R$2 para me doar mensalmente. E por mais que você escolha só R$2, 3, 5, enfim, uma quantia que poderia ser considerada baixa, me ajuda muito, porque eu tenho a certeza de que esse dinheiro vai entrar no mês seguinte. Então é muito bom, realmente ajuda para eu conseguir me programar com os gastos do canal, até porque esses livros são bastante caros. Então, feito esse convite, se você quiser ajudar, por favor, ajude. Mas então vamos para o vídeo. E bem, gente, como eu ia dizendo, hoje a gente vai falar de Alexandre de Hales. Vamos ler aqui o que o Reale diz sobre ele. Assim como Alberto Magno foi mestre de Santo Tomás de Aquino, Alexandre de Hales foi o mestre de Boaventura. Então, a relação é essa. Primeiro a gente estudou Santo Alberto Magno, depois São Tomás de Aquino, na ordem dominicana, justamente porque o primeiro é o mestre do segundo. Agora a gente está entrando na ordem franciscana e vamos também falar dessa relação mestre-discípulo. Então, assim como Santo Alberto Magno foi mestre de São Tomás de Aquino e foi alguém muito importante para o seu pensamento, assim, da mesma forma, Alexandre de Hales foi mestre de São Boaventura e foi alguém bastante importante para que São Boaventura pudesse ser quem ele foi. Aí ele diz aqui o seguinte: tornando-se franciscano quando já era mestre regente da Cátedra de Teologia em Paris, Alexandre de Hales foi o iniciador da escola franciscana. Embora incompleta, a Summa Universae Theologiae é a sua obra mais famosa e original. Então ele escreveu uma Suma, e tendo escrito uma Suma, ele não conseguiu completá-la, mas ainda assim foi a sua grande obra. E como ele diz aqui, foi o iniciador da escola franciscana, então foi o grande nome nesse primeiro momento. E aí o estudo que o Reale vai fazer aqui sobre Alexandre de Hales, claro, tem a ver com Alexandre de Hales, evidentemente, mas assim, ele vai tratar do Alexandre de Hales muito mais como um primeiro passo, como uma antessala ao estudo de São Boaventura, que é o que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Então, o Reale vai falar aqui agora um pouco pra gente sobre as teses que Boaventura retomaria e aprofundaria de seu mestre. Entre essas teses, então, que o São Boaventura vai trazer do Alexandre de Hales, pode-se recordar a insustentabilidade da eternidade do mundo, o exemplarismo e a teoria das razões seminais, a independência relativa da alma em relação ao corpo e sua composição de matéria e forma, e, portanto, a pluralidade das formas no indivíduo. Vamos voltar um pouquinho aí. A insustentabilidade da eternidade do mundo. Vocês se recordam que Aristóteles tem uma doutrina que, enfim, bastante embasada, bastante fundamentada e pela qual ele argumentou bastante, que é a doutrina da eternidade do mundo. Quer dizer, o mundo em nenhum momento teve um começo, teve um primeiro instante. É justamente porque falar num instante onde havia tempo é pressupor um instante anterior a esse suposto primeiro instante em que não havia tempo. Quer dizer, a partir de um certo tempo
o tempo começou a existir. Né? E isso é contraditório, quer dizer, parece necessário sempre haver um tempo antes do tempo. Né? E se a gente disser que o mundo foi criado em algum momento, e com ele as coisas que se movem, e consequentemente o tempo também foi criado em um determinado momento, a gente estaria dizendo que antes disso teve um tempo em que não havia tempo. Exploramos essa noção já, principalmente quando falamos de Santo Agostinho, que é um cara que trabalha bem esse tema. E, enfim, a gente vê que ao longo da Idade Média, uma posição muito comum que foi assumida diante dessa tese foi a seguinte: olha, de fato, racionalmente há muitos bons motivos para crer que o mundo tenha tido um começo, né, que o tempo tenha tido um começo, o universo tenha tido um começo, a criação tenha começado em algum momento, e que não tenha começado em algum momento, perdão, há bons motivos para crer que isso não aconteceu, né, que a criação sempre houve, que sempre teve tudo aí, mas a revelação diz o contrário. E a revelação dizendo o contrário, a gente fica com a revelação. Né? A posição talvez mais moderada que a gente vê aí é talvez a de São Tomás de Aquino, né, que ele vai dizer que há tantos motivos para crer que o mundo teve um começo, quanto motivos para crer que não teve. No sentido de que, assim, pela razão, a gente pode aceitar tanto uma quanto a outra. Né? É perfeitamente sustentável racionalmente que o mundo não teve um começo, como Aristóteles dizia, que o mundo é eterno, mas também não atenta contra a razão, né? não foge à razão, não repudia a razão, a possibilidade dele ter sido criado, de haver um momento em que ele começou. O Tomás vai dizer isso, vai dizer, olha, do ponto de vista da razão, de fato a gente tem aí uma bifurcação. Né? A gente pode escolher tanto para um lado quanto para o outro, mas racionalmente não tem por que a gente escolher uma dessas opções. Agora, estando em dúvida entre duas opções, e a fé dizendo que uma delas é verdadeira, quer dizer, que o mundo teve começo, logo a gente fica com a fé. Esse é o argumento de São Tomás, e esse tipo de postura é muito recorrente na Idade Média. Porque, de fato, o tema, como abordado pelo Aristóteles, assim, os argumentos dele foram sempre muito, muito respeitados. Né? Quer dizer, ele é bastante convincente na sua argumentação acerca disso. A gente tem um vídeo falando de física aristotélica, provavelmente tem uma palhinha desse assunto lá. Mas o fato é que essa doutrina entrou na Idade Média e, como os autores são cristãos, eles não podem negar, não faz sentido eles negarem que o mundo teve um começo. Eles são cristãos, portanto eles acreditam na narrativa bíblica do Gênesis. Portanto havia um momento em que havia Deus e havia um momento em que havia tudo e havia tempo. Né? Houve um ato criador. Então o universo ele não é infinito no tempo. Ele teve um começo. E como a gente concilia, então, essa posição que veio do Aristóteles, que faz muito sentido, parece funcionar muito na Idade Média, com a revelação que a gente tem? Como eu disse, São Tomás vai fazer esse trabalho, né, de virar e falar, olha, tem boas razões para acreditar nos dois, mas como a fé que está dizendo, a gente acredita na fé. Outros autores vão até dizer, olha, a razão está dizendo uma coisa mesmo, realmente pela razão o mundo é eterno, mas eu fico com a fé. A gente vai ter esse tipo de posição também. E o legal do Alexandre de Hales, que vai transmitir para o São Boaventura, é que eles vão num sentido contrário. Eles vão virar e dizer, não, esse argumento do Aristóteles, essa tese do Aristóteles de que o mundo é eterno, é ruim, é errada. Racionalmente você não pode sustentar isso sem cair em contradição, sem falar alguma besteira. Então isso é muito errado, é o que eles vão dizer. Eles não vão ter esse problema de tentar ponderar, mas pô, parece que sim, mas a gente sabe que não. Eles vão falar, olha, racionalmente isso aí é um absurdo, não tem nada a ver. E isso é bem curioso, a gente vai ter oportunidade de falar mais disso, mas é bem curioso porque parece uma postura realmente nova, né? Quer dizer, não é algo que a gente vê com frequência na Idade Média. Sendo realmente a eternidade do mundo como sendo algo insustentável. A gente vê como sendo algo razoável, tipo, faria sentido acreditar nisso se a fé não estivesse dizendo o contrário. Mas agora, aparecer alguém dizendo que não pode ser verdade, isso é algo que a gente está vendo agora com uma certa novidade. Ele vai falar ainda aqui vai falar aqui ainda do exemplarismo e da teoria das razões seminais.
né? Enfim, que é uma teoria que aí é herdada também da antiguidade, né? Está bastante ligado com o estoicismo, né? E, enfim, Santo Agostinho, ele desenvolve um pouco essa teoria das razões seminais. Eu vou deixar para que vocês voltem no vídeo de Santo Agostinho e verem. Eu desenvolvi um pouco mais o ponto do tempo agora, porque realmente não é algo que a gente parou para conversar tanto. Enfim, eu dei um panorama do problema, né? Um breve panorama do que foi discutido. Mas, enfim, no caso do exemplarismo da teoria das razões seminais, vocês podem voltar. Mas as razões seminais basicamente são, digamos assim, as formas que estão nas coisas, né? Digamos assim, é aquilo que está nas coisas que faz com que elas se desenvolvam de acordo com o que elas são, né? Tem algo de formal nessa teoria das razões seminais, né? Justamente sêmen é semente, né? Existe algo na coisa a partir do qual a coisa desenvolve as suas operações, né? A sua natureza. Ele fala aqui também da independência relativa da alma em relação ao corpo, né? Então ele vai sustentar essa relativa independência da alma em relação ao corpo. Ou seja, né, não é uma coisa, a alma não é totalmente dependente do corpo, porque se ela fosse totalmente dependente do corpo, o corpo, quando você morresse, o corpo fosse se esfacelar e suas partes começassem a se decompor, a alma ia se decompor também. Se o corpo morresse, a alma ia morrer. Mas, enfim, ele vai dizer que não vai ser o caso, a gente certamente vai comentar disso no futuro. Então existe uma independência relativa da alma com relação ao corpo, né? Não é também uma independência absoluta. Teremos ocasião de trabalhar isso. Isso, a composição de matéria e forma, né? Então, vai tratar também dessa questão da matéria e da forma, qual é a relação disso com a alma, né? Porque a gente lembra, né, que no Aristóteles a alma de um corpo vivo é justamente a sua forma substancial, né? É o ato primeiro de um corpo vivo. Então, essa é uma noção que é trazida também, mas que gerou um monte de discussão na história da filosofia, porque se ela é uma forma que um determinado corpo assume, o corpo pode muito bem mudar de forma, né? Ser decomposto, ser quebrado, ser corrompido, ser transformado em outra coisa, e aquela forma que antes estava ali simplesmente não está mais. Ela não continua existindo separada, né? Pelo menos, assim, há uma certa discussão do que Aristóteles defendia quanto à imortalidade da alma humana. Mas o fato é que, considerando a alma como forma do corpo, não parece haver muitos bons motivos para a alma permanecer. Então ele por isso que ele procura essa posição equilibrada, né? Uma independência relativa, né? Quer dizer, existe essa conexão forte da alma com o corpo, né? Como acontece nessa teoria pela qual a alma é forma do corpo, mas também há uma certa independência. Enfim, a gente vai falar disso. Para Alexandre, ele segue: a ânima só é tábula rasa em relação às coisas inferiores, que se reconhecem por meio da razão. Para poder conhecer as coisas interiores e superiores, o intelecto necessita da iluminação divina, né? Então, Alexandre vai dizer que a nossa alma, ela nasce sem conhecer nada, né? Ele vai falar que é a tábula rasa, né? A gente não tem em nós o conhecimento das coisas sensíveis. Isso é algo que a gente adquire ao longo da nossa experiência no mundo. Mas isso só vale para as coisas inferiores, quer dizer, os entes do mundo, as coisas que estão por aí, né? As coisas materiais, as coisas criadas, as criaturas. Agora, quando a gente está falando das verdades da fé, como ele diz aqui, né, as coisas interiores que se reconhecem, aqui, as coisas interiores e que são superiores, o intelecto necessita da iluminação divina. Então ele vai trazer esse algo de agostiniano aí, né? Quer dizer, há certas coisas, e isso provavelmente é associado à fé, às verdades da revelação e tal, que você conhece como algo trazido de dentro, mas que você consegue por uma iluminação divina, né? Você não adquire esses conhecimentos da mesma forma que você adquire o conhecimento do mundo que está ali fora, né? Dos entes concretos. Não existe um processo ali de, eu não conhecia nada daquele ente, agora eu, depois de ter muita experiência com ele, eu abstraí a forma e tal, e
enfim, e de certa forma agora eu reti a essência daquele ente no meu conhecimento. Não. Com essas coisas divinas, né, com essas coisas mais inferiores e mais superiores, como ele diz, para isso a gente precisa da iluminação divina. Para isso a gente precisa da iluminação divina. Ademais, ele aceita o argumento ontológico de Santo Anselmo e exalta o elemento afetivo-volitivo, em correspondência com a concepção de Deus como bem supremo. Então, olha que legal, né? Ele está falando aí da parte do conhecimento, da razão e tal, e a razão parece bastante importante de fato no pensamento dele, tanto que ele aceita o argumento ontológico, que é um argumento racional para a existência de Deus. Enfim, o argumento de Santo Anselmo é um argumento ontológico. Se você não sabe qual é, você pode voltar aí no vídeo de Santo Anselmo para dar uma olhada. Se ficar se explicando aqui, realmente isso ia tomar muito tempo. Enfim, mas então, apesar de obviamente ter esse papel da razão que é forte, tanto que ele considera que é possível provar Deus pelo argumento ontológico, não sei se por outros, mas pelo menos pelo argumento ontológico, ele vai dar uma ênfase muito, muito grande na parte volitiva, na parte afetiva do ser humano. Justamente porque Deus é bem. E bem é aquilo que é justamente aquilo que apetece à vontade. A vontade, ela busca o bem. Busca o bem. Ela tende justamente a isso. Se a vontade, se alguma coisa dada na realidade fosse má, a vontade não tenderia a ela. Você pode dizer que o desejo tenderia, enfim, tem um monte de discussão antropológica que a gente pode discernir aí no meio. Mas o fato é que a vontade, ela apetece o bem. Pode ser um bem aparente, mas ainda assim é algo que aquela pessoa identificou como bom. E a vontade busca isso, ela quer isso. Sendo Deus bem, por excelência, o aspecto volitivo acaba sendo bastante importante. Volitivo que tem a ver com a vontade. Ego volo, eu quero. Então, a parte da vontade vai ser muito ressaltada, como ele diz aqui, em correspondência com a concepção de Deus como bem supremo. Então, se Deus é o bem supremo e a vontade é o que quer o bem, a vontade precisa ser valorizada. E aqui ele cita ainda alguns autores aos quais Alexandre de Hales se remete várias vezes. Ele se refere explicitamente a Santo Agostinho, a São Bernardo de Claraval, a Hugo e Ricardo de São Vítor. Enfim, a gente já falou de todos esses. O Bernardo de Claraval a gente mencionou menos, no vídeo de Pedro Abelardo a gente falou um tanto de São Bernardo de Claraval, só que não falou tanto. Enfim, de todo modo, dá pra ver, dá pra montar um pouco aí em qual contexto que ele está pensando, com base em quem que ele está pensando. E ele diz aqui que no quadro dessa escolha de autores, que é a opção por uma precisa orientação cultural, e à luz das teses mais qualificadas de Alexandre, que a escola franciscana assumiria como característica de sua orientação doutrinária e espiritual, pode-se compreender por que Boaventura fala dele com veneração, chamando-o Pater et Magister Noster. Quer dizer, então o cara ele reuniu no seu pensamento, ele usou de base para o seu pensamento autores dessa magnitude, que assim, pessoas respeitadíssimas na época. Então, tendo por mestre esse cara, São Boaventura vai levar essa filosofia adiante. E, enfim, justamente por ele ser grandioso, por o Alexandre de Hales ser esse cara grandioso, que o Real está dando a entender aqui pra gente, o São Boaventura fala dele como Pater et Magister Noster, o pai e mestre nosso. Pai e mestre nosso. Nosso pai e mestre. Então, percebam quão relevante esse cara era no contexto franciscano. Com efeito, ele, São Boaventura, aprofundaria os ensinamentos do mestre, e baseando-se na mesma tradição doutrinária, pensando aí no próprio cristianismo, no platonismo, herdado desses autores, Agostinho, Bernardo, Hugo, Ricardo, essas doutrinas, reafirmaria com maior vigor e rigor premissas e conclusões, apresentando uma visão de Deus, do homem e do mundo, mais harmônica e ao mesmo tempo mais articulada. Então São Boaventura vai partir de Alexandre de Hales, que por sua vez parte de toda essa galera. Então ele vai alcançar alturas muito grandes, vai ser um grande adversário do pensamento de São Tomás de Aquino, que foi o que a gente estudou aí, eu ia dizer nas últimas semanas, mas como eu fiquei 4 meses sem gravar, dá pra dizer que a gente ficou 6 meses estudando Tomás de Aquino. E então ele vai tentar fazer isso, vai tentar levar adiante o trabalho do seu mestre, que, enfim, não conseguiu completar a sua obra. Então ele vai se aproveitar dos avanços que o seu mestre fez para chegar a novas conclusões,
às vezes as mesmas conclusões, mas há conclusões mais precisas, mais articuladas e, como ele disse aqui, mais harmônicas. E bom, gente, é isso. Eu estou bem cansado, acabei de gravar os últimos 3 vídeos. Enfim, é isso. Obrigado por terem assistido aí. Não se esqueçam de apoiar o canal financeiramente, por todas as vias que eu sempre menciono. Like, favorito, inscrever-se no canal. E o mais importante, divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Isso é fundamental, ok? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo falando sobre São Boaventura, um dos maiores filósofos da Idade Média aí também, junto a Santo Tomás e alguns outros. É isso. Tchau, tchau.